Pastor, O quê? vai começar a Bíblia em 10 minutos. Então vamos lá. Corre lá, pessoal. Voltamos aqui para continuar aqui com a nossa Bíblia em 10 minutos. Agora nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, tá bom? Então, o livro de Êxodo também foi um livro escrito por Moisés, tá? Moisés é o autor principal, aí, o mais aceito aí que tenha escrito o livro de Êxodo, tá? Nós cremos que Moisés escreveu o livro de Êxodo, tá? E o tema principal do livro de Êxodo é a história de Israel desde a morte de José até a construção aí do tabernáculo, tá bom? Então, desde a morte de José até a construção do tabernáculo é o tema principal aí do livro do Êxodo. O pensamento-chave, ou palavra-chave do livro do Êxodo é libertação. O povo agora está liberto da opressão e da escravidão aí que os afligia quando eles estavam no Egito, tá bom? Então, e eu quero dar uma sinopse aqui do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele pode ser dividido em 4 períodos aí da história do povo hebreu, tá? O primeiro período é o período do cativeiro, onde o povo estava oprimido, preso ali no Egito. Nós vemos isso no capítulo 1, dos versículos 7 até o versículo 22, tá? Depois nós vemos os eventos dos primeiros anos aí da vida de Moisés. Por exemplo, o seu nascimento e a sua adoção aí pela filha de Faraó, tá? No capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 10. Tá passando um cachorro na rua, vai latindo. Depois nós vemos então a sua intenção de ajudar os seus irmãos. No capítulo 2 ainda, lá no versículo de 11 até o versículo 14, nós vemos a intenção aí de Moisés de ajudar os irmãos, tá? Os irmãos hebreus que viviam ali em opressão. Depois nós vemos a fuga de Moisés para Midian, ainda no capítulo 2, lá no versículo de número 15. Depois nós vemos o casamento, lá no versículo 21 do capítulo 2, tá? Depois desse tempo aí nós temos um pequeno intervalo de 40 anos, né? Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo de número 30, que está aqui na sua tela. Então depois nós vemos o segundo período, que é o período da libertação do povo de Israel. O segundo período, nós temos aí a chamada de Moisés ali na sarça ardente, no capítulo 3, dos versículos de 1 até o versículo 10. Depois, a sua comissão e a sua capacitação divina. Deus chama Moisés, o direciona e o capacita lá no capítulo 3, a partir dos versos 12 até o 22. Depois, no capítulo 4, de 1 até o capítulo 9. Depois, nós vemos ainda as desculpas de Moisés no capítulo 3, no versículo de número 11, do capítulo 4, de 10 a 13, também nós vemos Moisés levantando diversas desculpas aí para não cumprir o chamado de Deus. Depois nós vemos então Arão se associando com Moisés e ambos pedem a Faraó aí a libertação do povo de Israel, lá no capítulo 4, no verso de número 27 até 31, depois no capítulo 5, de 1 a 3. Depois que Moisés pede a Faraó a libertação do povo, nós vemos que a escravidão do povo ali, então, fica mais severa. O Faraó, então, intensifica a perseguição ali ao povo de Israel, e nós vemos isso no capítulo 5, dos versos 5 até o 23. E depois nós vemos ainda as instruções divinas a Moisés e a Arão, lá nos capítulos 6 e capítulo 7, e depois nós vemos ainda a contenda com Faraó e a inflição ali das 10 pragas, nos capítulos 7 até o capítulo 11. Então, no capítulo 7 até o capítulo 11, nós vemos ali as 10 pragas acontecendo ali no Egito. E por último, aí no período da libertação, que é o segundo período que nós vamos falar, nós vemos a instituição da Páscoa lá no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, tá bom? Depois nós temos o terceiro período, que é o período de disciplinas, tá bom? O Êxodo, no capítulo 12, versículos 31 a 51, nós vemos quando o povo de Israel sai do Egito e vai em direção à terra prometida, tá? Depois nós vemos as experiências no caminho até o Monte Sinai, capítulos 13
até o capítulos 13 até o capítulo 18, tá bom? Depois do período da disciplina, nós temos o período da legislação e da organização, tá? Nós vemos aí a chegada no Monte Sinai, no capítulo 19, nos versos 1 e 2, nós vemos a chegada aí do povo ao Monte Sinai, a aparição do Senhor ali no monte, ainda no capítulo 19. Depois nós vemos a promulgação dos 10 mandamentos no capítulo 20. Isso mesmo, os 10 mandamentos estão no capítulo 20 do livro de Êxodo, tá bom? Depois nós vemos a proclamação das outras leis, lá no capítulo 21 até o capítulo 24. Deus vai ordenando e estabelecendo as leis ali, e Moisés passa ali para o povo. Depois nós temos a orientação sobre a edificação ali do tabernáculo, nos capítulos 25 e também até o capítulo 27. Depois nós temos a designação do sumo sacerdote no capítulo 28. E depois nós vemos ainda a adoração ao bezerro de ouro no capítulo 32. E a preparação e a construção do tabernáculo no capítulo 35 até o capítulo 40, tá bom? Nós temos ainda alguns minutinhos aqui, 10 minutos de Bíblia, tá bom? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre a peregrinação de Israel como um tipo de vida cristã. Você pode comparar isso com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 até o 11, que está aqui na tela. Então, a escravidão do povo no Egito é um tipo de escravidão do pecado. E Moisés, como libertador, é um tipo de Cristo, né? Você pode ver aí um paralelo, você pode procurar estudar aí um paralelo entre Cristo e Moisés. Se você quiser estudar teologia, clica aqui no botão abaixo e faça parte do clube da teologia, tá bom? Voltando aqui, então, o Êxodo também é um tipo de abandono da vida do pecado. O Cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus, tá bom? A perseguição de Israel por parte de Faraó, lá no capítulo 14, do 8 até o 9, é um tipo das forças do mal que perseguem os crentes, tá bom? E também a divisão do Mar Vermelho nos mostra parte dos impedimentos aí sendo removido, tá? A coluna, né, de fogo ali e a coluna de nuvem, lá no capítulo 14, nos versículos 19 e 20, mostra ali um tipo da presença divina com os crentes, tá? O cântico de Moisés, do capítulo 15, é um tipo de cânticos de vitória espiritual, tá? Então, a multidão mista, como nós vemos lá no capítulo de 12, 38, onde saiu todo mundo ali do Egito, ele nos mostra um tipo de gente mundana na igreja, tá? Mara e Elim, no capítulo 15, versos 23 a 27, mostram um tipo das experiências amargas e doces da vida espiritual, tá? As panelas de carne, no capítulo 16, versículo 3, mostram um tipo dos prazeres sensuais da vida passada. O maná, capítulo 16, versículo 4, um tipo de Cristo que é o pão da vida, que é o nosso maná, tá bom? A água da rocha, no capítulo 17, verso 6, mostra um tipo de Cristo que é a água da vida, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, como está aqui na tela. E sustentar as mãos erguidas ali, as mãos de Moisés, no capítulo 17, do versículo 12, nos mostra um tipo da necessidade da cooperação dos líderes, ou seja, todos precisam estar juntos cooperando, tá? E na estrutura do tabernáculo, seus utensílios, suas ordenanças e as vestes sacerdotais e a arca da aliança, estão muitos tipos de Cristo e a igreja conseguir fazer até antes dos 10 minutos. Então, que Deus abençoe a sua vida e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o livro de Levítico, tá bom? Então, que Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau!